do Caminhada nas Cidades Históricas, uma análise comparativa da citação de 2 índices de caminhabilidade para um recorte da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. É quem apresenta uma coisa. Mas eu sei. Salvador. Para quem está apresentando? Ô, Matheus. Olá, vocês me escutam? Sim. Matheus, 10 minutos. Tá ok. Boa tarde a todos, eu sou o Matheus. Vou apresentar o trabalho intitulado Com Caminhabilidade nas Cidades Históricas, uma análise comparativa entre a aplicação de 2 índices de caminhabilidade para um recorte da cidade de Ouro Preto. Trabalho construído junto de Ana Luísa Rodrigues, Bárbara Abreu e Daniela Lessa, dos departamentos de Engenharia Urbana e Engenharia Civil, da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto. O trabalho parte do foco no transporte motorizado, nas transformações que ocorrem na mobilidade urbana no Brasil, onde a mobilidade ativa, principalmente o foco no deslocamento a pé, fica de lado nas pautas de políticas públicas e, consequentemente, poucos investimentos e infraestrutura adequada para o deslocamento da população. E aí a gente entra nos conceitos de caminhabilidade, índices de caminhabilidade, que foram iniciados em 92, em Ottawa, no Canadá, onde Bradshaw considerou esse um modo de avaliação, de mensurar os valores de impostos em função do seu grau de caminhabilidade aplicado às quadras ou zonas de bairros, onde ele relaciona a caminhabilidade com a vitalidade urbana, as comunidades saudáveis e a sustentabilidade. E aí, quando a gente traz para o recorte da cidade histórica de Ouro Preto, do centro urbano histórico, a gente coloca aqui o trabalho de Cardoso, que formulou e aplicou um índice de caminhabilidade no centro histórico de Goiás. O trabalho de Brandão, realizado em 2018, onde foi aplicado o índice de caminhabilidade do ITDP, o ICAM, no centro histórico de Ouro Preto, sendo esse um dos trabalhos que a gente utiliza nessa comparação. E o outro, quando a gente pega o índice de caminhabilidade proposto por Matos e colaboradores de 2021, que contempla parâmetros específicos relacionados às cidades históricas. Esse índice já foi aplicado em Glaura, em Ouro Preto e São João del Rei, que são cidades no distrito de Minas Gerais. Então, são esses os 2 índices aplicados num recorte espacial, que são o ICAM e o CCH. Aqui a gente coloca em 2 quadros as categorias e os parâmetros desses índices. No primeiro, a gente coloca o ICCH, onde tem a categoria calçada, ambiente, segurança, atratividade, conectividade, onde a gente coloca analisa na calçada a largura efetiva do passeio, pavimentação da calçada e acessibilidade na calçada. Na categoria ambiente, a limpeza, proteção contra intempéries e a inclinação longitudinal. Na categoria segurança, analisada as travessias, a tipologia da rua e a iluminação. Na atratividade, o uso misto do solo, atratividade visual, sinalização orientativa, os assentos. E na conectividade, são analisados os acessos ao transporte coletivo e infraestrutura cicloviária. No segundo quadro, são as categorias e parâmetros do ICAM, onde na calçada são analisados a largura e a pavimentação. Na mobilidade, são considerados a dimensão das quadras e a distância a pé do transporte. Na categoria atração, são as fachadas fisicamente permeáveis e as fachadas visualmente ativas e os usos mistos. Na segurança viária, a tipologia da rua e as travessias. Na segurança pública, a iluminação e o fluxo de pedestres diurno e noturno. Na categoria ambiente, sombra e abrigo, poluição sonora e a coleta de lixo e limpeza. Aqui está o recorte espacial, na primeira imagem, o recorte escolhido por Brandão, que vai de A a H. E no segundo, ele sofreu uma adaptação, que é uma condição do ICCH, que é a extensão máxima de 150 metros, gerando 14 segmentos para serem analisados. Aqui é o resultado encontrado por Brandão. Numa escala de 0 a 3, ele se apresenta insuficiente. E dentro das proposições de Brandão, ela coloca o aperfeiçoamento da aplicação, respeitando as particularidades da cidade histórica,
colocando a aplicação para um índice próprio para centros urbanos históricos, buscando uma melhor acurácia das análises. E aí, aqui, aplicado pelos autores, temos uma média geral ruim, onde o pior cenário se apresenta na calçada e o melhor na conectividade. É justificado pelas piores classificações da calçada na largura efetiva do passeio, na acessibilidade na calçada e na conectividade, o acesso ao transporte público, ao transporte coletivo, apresenta uma nota final ótima. São 2 pontos que levam a essas notas, mas a média geral é 1,91, que é classificado como ruim. Aí, apresentamos aqui algumas imagens durante a aplicação. A gente pode ver a inexistência de calçada, a largura efetiva inferior a 1,20 m, buracos e fissuras, a dificuldade de locomoção, alguns objetos, né, que impedem a locomoção, além da limpeza, atratividade, presença de assentos e a forma como é a calçada nos trechos, em maioria dos trechos analisados. Então, a gente reforça as carências, né, infraestruturais espaciais no Centro Urbano Histórico analisado, onde tem a necessidade de ampliar as pesquisas e as ações mitigadoras, no que diz respeito à caminhabilidade. E quando a gente compara os dois resultados, a gente percebe que os resultados de Brandão, que são com dados de 2017, com os de 2022, eles se encontram em condições de precarização no cenário estudado, justificando a desatenção destinada às condições de caminhabilidade por parte de políticas públicas voltadas aos pedestres. Aí a gente também reforça que o ICCH trouxe novos pontos de vista em relação às análises de Brandão, principalmente ao tratar dos assentos, das infraestruturas cicloviárias, da sinalização orientativa e da acessibilidade na calçada. Mas também destaca um dos parâmetros contemplados por Brandão, que traz reflexões sobre a segurança pública. E tudo isso traz contribuições futuras, a necessidade de contribuições futuras, em aplicar em mais áreas da sede, também nos distritos de Ouro Preto, e com esses diagnósticos em mãos, junto com as questões patrimoniais, buscar formas coerentes de intervenção. As referências, e agradeço a atenção, e agradeço especialmente a FAPEMIG, CNPq, a PROP, a Universidade Federal de Ouro Preto e a Fundação Gorsex. Matheus, está escutando? Talvez. Está escutando agora? Está melhor. Melhorou? Beleza. Eu gostaria de saber sobre as limitações da cidade, porque eu sei que Ouro Preto é uma cidade meio que tombada, né? Não sei se é tombada mesmo pelo patrimônio histórico, então eu sei que muitas coisas que você colocou ali é baseado também na limitação histórica da cidade. Eu sei que algumas coisas podem ser feitas, outras não, mas eu quero que você fale alguma coisa sobre sua pesquisa sobre isso. O que você apontou? Então, o índice ele já foi elaborado em fases iniciais de uma iniciação científica que dura 2 anos, então ele já vem com questões do patrimônio dentro dos parâmetros das categorias, na análise e na tabulação dos dados. Mas existem questões, né, mas a gente está partindo para uma nova fase de estar em contato, né, com o IPHAN, com os outros órgãos responsáveis, para poder já tratar isso, não só o diagnóstico, né, mas na proposição de soluções, né. Mas não é uma questão, assim, engessada de se conversar, sabe? Então, tem sido possível os primeiros contatos da gente conversar para a busca de soluções, sabe? Bom, obrigado. Obrigado. Sucesso no seu trabalho. A próxima é minha também, eu acho. Próxima é sua também? Mas estamos aqui debatendo fora da não percebi. Então, vamos lá.
Então, deixa eu botar sem óculos. Então, o próximo é uma análise bibliométrica para um estudo de permeabilidade. Continua o tempo. Tá ok? Acho que sim, né? Então, São Mateus, né? O trabalho foi realizado com Bárbara Abreu, Daniela Lessa, Júlia Moura e Ana Luísa Rodrigues, tratando de uma análise bibliométrica para os estudos de caminhabilidade. Parte da necessidade de ampliar conceitos da mobilidade urbana e dos modos ativos de transporte, principalmente quando a gente estuda essas ferramentas de mensuração da qualidade do caminhar, que são os índices de caminhabilidade. Para isso, a gente propõe uma análise bibliométrica em busca das evoluções de trabalhos publicados sobre o tema. Colocamos aqui o conceito da análise bibliométrica como a forma de quantificar produção científica registrada em um determinado repositório de dados e, através desse estudo, fornecer ferramentas para avaliação de determinados campos de investigação, com a obtenção do respaldo científico sobre um viés de pesquisa, justificativa pela escolha de um tema em específico e sua contribuição na área, o alcance de explicação sobre o seu enquadramento metodológico, delimitar o plano de pesquisa, promovendo um projeto possível, e a análise crítica da literatura e conhecimento das distintas abordagens utilizadas. Então, a gente utiliza a base de dados da Web of Science, pelo seu caráter científico, multidisciplinar internacional, onde busca, em termos gerais, o Walkability Index, que seria os índices de caminhabilidade, onde são encontradas 696 publicações no período de 2005 a 2021. A coleta foi feita no dia 18 de março de 2022 e também estuda a categoria Transportation, seriam os transportes, onde são encontrados 89 artigos. E reforça a inexpressiva quantidade de trabalho, mesmo com a ascensão de publicações gerais. Então, utiliza também a Social Network Analysis, que é uma técnica quantitativa multidisciplinar, utilizada para o reconhecimento de temáticas advindas da interação entre independentes entidades, que também podem ver as interações que ocorrem e as alterações em seus padrões. E dentro do software VozViewer, foram colocados os dados oriundos da plataforma Web of Science, como os autores, os países, publicações anuais, áreas de pesquisa e as fontes, e os tratamentos foram feitos nesse software. Aqui tem uma síntese das informações encontradas na Web of Science, de 2005 a 2021, onde todas as áreas, que são dos índices de caminhabilidade, são 696 artigos, enquanto 89 na categoria transportes, com 82 editoras em todas as áreas e 8 na área de transportes, e uma média de citação de artigos gerais de 26,8 e 15,8 na área de transportes, com 2.429 autores em todas as áreas e 283 em transportes, 16 artigos de único autor e 680 de múltiplos autores em todas as áreas, sendo 2 para transportes com único autor e 87 para múltiplos autores, com uma média de 0,29 em todas as áreas e 0,32 na área de transportes. A gente apresenta a evolução das publicações, considerando todas as áreas e a categoria de transportes, com os destaques para os anos de 2005, 2008, 2009, 2010, onde não tiveram publicações sobre transportes, enquanto 2017 apresenta significativamente um crescimento em relação às áreas de transporte, e em 2021 também. Comparando as publicações das temáticas e a área de transporte, tem uma proporção considerável em 2006
de 33,34%, e 2017 com 21,31%, e a quantidade de estudos na totalidade das áreas se manteve crescente, mas não se observa isso para a área de transportes. Sobre as publicações por fonte, em todas as áreas tem 3 fontes em destaque, com 52 publicações, 38 e 31 publicações. Já na categoria transportes, existem 6 mais recorrentes, e o destaque é para o Journal of Transport and Health, que detém o maior número entre os demais. Quanto à distribuição de autores, a gente destaca que são 283 entradas, e os que mais possuem trabalho são o Frank, com métodos de caminhada em 3 dimensões, densidade residencial, uso do solo, conectividade de rua e áreas de varejo em relação à área, e correlações sobre a saúde e a caminhabilidade. E o Gilles Corte, com a influência do ambiente construído e social, nos modos utilizados para acesso à escola, os índices de caminhabilidade, uso do solo e capacidade de caminhar em extensões geográficas superiores, e características dos ambientes construídos, natural e social, e o impacto na saúde física e mental. Quanto às palavras-chave, a gente destaca aqui a alta recorrência de walking, walkability, e outras palavras relacionadas à saúde, como health, obesity e body mass index. E destaca que majoritariamente os estudos associam caminhabilidade e os índices à saúde das pessoas e não necessariamente aos transportes. Quanto à distribuição demográfica, acontece majoritariamente nos Estados Unidos, com 43,68%, e com destaque o Canadá, Austrália, China e Inglaterra. E quanto às considerações, a gente destaca o crescimento significativo das publicações. Ao tema transportes, elas têm sido mais expressivas. No ano de 2021, a temática amplia para 9,37% da totalidade. Os estudos, né, como mencionei, associam mais a caminhabilidade à saúde, não necessariamente aos transportes. E o Brasil ele apresenta apenas 7 publicações, sendo importante os estudos relacionados ao tema. E no país há uma tendência ao crescimento, né, dos centros urbanos, sem planejamento adequado, que resulta sempre na priorização dos modos motorizados, tornando inacessíveis e sem uma ampla mobilidade, na grande maioria das vezes. As referências, e a gente agradece o CNPq, a FAPEMIG, a própria UFOP e a Fundação Dorsex. Matheus, posso fazer uma pergunta? Eu falo um pouco mais alto aqui. Você está me ouvindo? Estou falando um pouco. Ótimo. Eu queria saber, eu vi que você apresentou dados estatísticos, mas eu queria saber a sua opinião sobre a publicação de estudos brasileiros sobre a caminhabilidade. Não é a caminhabilidade que você faz de manhã cedo na praia, tá? Como um exercício físico, mas a caminhabilidade como um deslocamento a um outro modal de transporte. Eu queria saber o que você pensa do assunto. Sim. Falta pensar, né, no modo ativo de transporte, principalmente a pé, principalmente sobre as lacunas que existem no planejamento, principalmente quanto à acessibilidade, inclusão, e às vezes não tem tanto interesse de investimento por parte, né, da indústria em relação ao modo ativo, principalmente a pé. E aí a forma como vem a construção, né, da planejamento urbano das cidades, então isso já vem uma coisa cultural, né? Mas eu faço parte do curso de engenharia urbana aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, e é uma questão que a gente vem trabalhando há muito tempo, sabe?
assim, alocado na questão da mobilidade urbana, mas também entendendo todo o sistema que é a cidade, né? Trazendo outros temas relacionados e não só essas questões de saúde, como é o foco, como a gente viu na pesquisa, sabe? Então, acho que é um pouco isso. Obrigado. Manda alguma pergunta? Ok, Matheus, muito obrigado e sucesso aí no seu trabalho. Obrigado, gente. O próximo trabalho é índice de